Boa noite, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Não está funcionando aqui, não sei porquê, mas nós vamos assim mesmo. Agora funcionou, viu? Era só falta de uma ameaça aqui. Glória a Deus por tudo, né? Pela nossa semana, por tudo que temos vivido. Apesar de um pouco cansado, creio algum de nós estamos assim também gripados, né? Um andaço aí da chamada virose, que pode ser qualquer coisa hoje em dia, não é verdade? A virose hoje virou qualquer doença, né? Que te abalou, chegou lá, eles não sabem identificar, te dão um remédio, está aqui, é a sua virose, né? Leve a tua virose para casa, porque aqui já tem um monte. E aí a gente toma os remédios, a virose desaparece, daqui a pouco aparece outra, e assim nós vamos de virose em virose, para a glória de Deus, né? Mas aquele que sabe, é aquele que cura, é aquele que tem nos mantido de pé, né? Amém por isso? Glórias a Deus, né? Obrigado, mas só tem isso quem está vivo, né? E o único Senhor, que de fato é aquele que tem nos sustentado em todas as nossas frentes, todas as nossas batalhas, é sobre esse único que nós estamos falando o mês todo, né? E de fato, quando eu gosto muito de fazer perguntas, na verdade, né? A palavra de Deus, quando você ler a palavra, sempre se faça perguntas, sempre faça perguntas ao texto e a você mesmo, né? E uma das perguntas que eu me fiz, né, quando eu vi este tema, é de fato se Deus é único para mim, e de fato o que é ser único para mim, o que alguém representa quando é único para mim. Único significa, nesse âmbito, falando do próprio Deus, significa que às vezes Ele não será tão único assim, eu vou precisar de uma ajudinha de alguém ou da minha própria mão. Será que de vez em quando é válido dar uma forcinha para Deus? Ou será que de vez em quando é de fato lançar mão da minha autonomia, do livre-arbítrio que o único mesmo me deu, mas será que eu devo fazer isso? Será que isso é... Eu fiz algumas perguntas à minha própria pessoa, né? E você também precisa fazer isso, para de fato entender, porque dizer que Ele é único é muito, até mesmo retórico, né? Dizer que Ele é único é óbvio para nós, a palavra nos diz, a vida natural nos mostra, porque ninguém é capaz de fazer o que Ele faz, mas de fato na minha vida diária, o que tem significado Deus ser único para mim? O que isso tem afetado na minha vida diária? Será que eu tenho aplicado esse conceito de unicidade na minha vida a respeito de Deus, nas minhas ações, no que eu tenho que fazer, no que eu considero Ele como único? Será que de fato tem sido verdadeiramente o único? Ou Ele tem sido muitas das vezes substituído por algumas coisas, em algumas situações? Será que de fato Deus é aquele que tem me acompanhado somente? Ou eu tenho de fato trocado Ele em algumas situações onde eu preciso mais? Então leve essa pergunta para sua casa, para nós começarmos. A reflexão de hoje, ela é bem breve realmente, mas ela é única, assim como Ele. Amém? Então vamos ler o texto mais uma vez. Eu quero voltar ao texto, no Salmo 18, no versículo 31, aqui na minha versão, que é a King James, né? E vou falar de versões hoje também. Eu dei uma olhada em outras versões, inclusive no hebraico, no original, né? E é muito parecido com a King James, e eu gosto desta versão, porém vou ler a outra também. Vamos ler isso, primeiramente essa aí. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? Na Almeida Corrigida vai estar, se não me falha a memória, Almeida Corrigida ou na Almeida, vai estar como afirmação, né? O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. É uma afirmação, ao contrário do original, que são perguntas, mas o sentido é o mesmo, é próprio, né? Queremos afirmar e dizer que Deus é a nossa rocha, Deus é o único Deus. Esse salmo foi escrito
por Davi depois da morte de Saul. E apesar de Davi agora, após a morte do rei Saul, representar um povo, representar todo o povo de Israel, ele vai escrever esse salmo em primeira pessoa, no singular, expressando assim toda a sua gratidão, né? Ele vai aqui em vários versículos, né? Ele vai dizer, por exemplo, no versículo 20, o Senhor me tratou conforme, né? O Senhor, no 24, o Senhor me recompensou. Na verdade, Deus está recompensando todo o povo de Israel. Nós sabemos disso porque Davi é o rei de Israel agora, representa toda uma nação, mas a sua alegria interna fez Davi bradar esse salmo inteiramente como se fosse seu, né? E realmente de fato era, mas é um salmo representativo de toda uma nação, inclusive nós que estamos aqui. Tomamos posse dessa palavra porque ela é nossa em nome de Jesus, amém? É isso, ela é nossa, nossa porque procuramos viver o que aqui está e também reconhecemos o que a nossa divisa, e o versículo 31 diz que Deus de fato é o único Deus e Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa rocha. E se a exclusividade fosse teologicamente um atributo divino, este seria um dos atributos que seria um dos atributos comunicáveis, pois assim como Ele também, nós somos o quê? Únicos. O único nos fez único. Olha que coisa interessante, né? Então Deus, sendo único na sua unicidade soberana, como Deus, Ele é o único Deus, mas nos fez únicos também. Porém, uma outra classe, não como senhores, mas como servos, mas únicos. E Ele se fez Deus, o único Senhor, e não há outro em sua classe, não há outro comparativo, não há outro na prateleira dele, o senhoria dele, tudo é dele, Ele é o único. Mas o único também te deu esta exclusividade, de ainda que não sendo Senhor, mas sendo servo, também ser único. Todos que não são Ele, são servos, e mesmo que servo não queira ser, Senhor também não será, pois Ele é o único. Não tem muita gente que na verdade daria de tudo para ser Senhor, né? Para ser o próprio Deus, inclusive teve um, né? Nós sabemos, Lúcifer quis usurpar de fato, de ser o Senhor, e Deus fez o que fez com ele. Nós sabemos essa história, e tem muita gente ao redor do mundo hoje, com este espírito maligno dentro de suas almas, de querer ser Senhor das situações, das pessoas, sim ou não? Sim, tem gente no nosso Brasil hoje, na nossa política, querendo ser Senhor, não somente do nosso país, mas do mundo, sim ou não? Tem gente querendo mandar na sua e na minha vida, no que acontece, nas coisas mais minúsculas. Tem gente verdadeiramente querendo brincar de ser Deus, mas aquele que é único, Ele não divide a sua glória com ninguém, e no momento certo, propício, todos aqueles, assim como Lúcifer foi derrotado e caído já está, essas pessoas, todas elas também serão postas em seus devidos lugares na hora certa. Então, em nome de Jesus, esteja com a sua fé tranquila no Senhor, no único que pode te defender, porque é isso que Ele vai continuar fazendo. Recebemos de Deus como herança a bênção de ser único. Portanto, não tente ser igual nem melhor do que ninguém, apenas único. O seu grande desafio não é ser melhor do que ninguém, não é ser igual a ninguém, mas é ser único. Na verdade, continuar a ser único, assim como o próprio Deus já te fez único. Eu conversava com meu irmão essa semana em algumas coisas, falando sobre algumas situações, e eu disse assim para ele, no meio da conversa, falei, cara, quando a gente percebe que a vida não é uma competição, a nossa vida fica muito mais leve. É ou não é verdade? Os irmãos aí que já estão com seus cabelos brancos, nossos mestres, né? Já passaram por tanta coisa. E aí a gente, quando é mais jovem, a gente quer disputar com tudo, né? E começa lá de criancinha, né? Hoje estava lá Maitê e Maria, né?
é meu, não é meu, é meu, é meu, não é meu, é meu, é meu. E sei lá, tinha umas 5 coisas que ela estava falando que é meu, tinha 5. Não precisava nem estar disputando, mas é natural do ser humano, é nosso. Querer ser, querer ter, quando na verdade Deus nos deu uma unicidade que é só tua de fato, a palavra já diz, e nós tentamos disputar com o outro, ser melhor do que fulano. Não, queira manter a identidade que Deus te deu, lá no ventre da sua mãe, apenas faça isso. Teu lugar no mundo está definido, seus propósitos estão já pré-definidos por Deus, apenas cumpra. Conversava com outro amigo essa semana também, e algumas coisas que a gente às vezes recebe assim de testemunho, que a gente fica assustado em relação a algumas pessoas falando, não, essa pessoa deve estar, está falando porque é meu amigo, está falando porque é minha amiga. Deus me deu uma palavra para ele também, eu falei, cara, eu creio que na nossa área do louvor, e seja em qualquer área que você pode aplicar esse conceito, mas aqui na nossa área eclesiástica, tudo que você faz para Deus, no reino, existe uma unção do Senhor que desce sobre cada vida individualmente, sabe? E aí você pode ver, sei lá, como aqui eu estou pregando, você pode falar lá do T.J. Jakes, né? T.J. Jakes, aquele grande pastor, um conferencista, e o cara prega muita coisa, mas essa palavra que Deus está me dando nesse momento, ela é única, sabe, é uma unção que Deus desce, e são coisas que fluem somente da nossa vida, e às vezes vai atingir você de uma forma, que você vai, sei lá, assistir 10 mensagens desse cara, e não vai te falar da maneira que te falou hoje. E assim acontece no louvor, assim acontece na oração, assim acontece no estudo, assim acontece num gabinete, assim acontece numa conversa, sabe? Acredite na unicidade que Deus te deu, acredite que você é o único para Ele, especial, e você tem uma missão que é somente sua, e somente flui pela tua vida. É de lá que vem, passa por você, e o filtro que você é, ninguém é mais. Ninguém é mais. Então não tente competir com ninguém, ser igual a ninguém. Lute para continuar sendo o único, apenas isso. Deus, sendo o único em sua classe de Senhor, e portanto o mais poderoso, não nos negou a bênção de sermos diferente dele, apesar de nos brindar com sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Mas nós não somos iguais a Ele. Mas Ele nos deu a si mesmo a capacidade de ser únicos. Nem igual a Deus nós somos. Se Ele quisesse todo mundo igual, Ele já fazia todo mundo igual, não é? Sim ou não? E Ele não nos fez assim. Ele te fez diferente do outro. Então continue a ser único. Portanto, Deus, em seu infinito poder, nos ama exatamente como somos, mesmo tendo tido e tendo todas as totais possibilidades de nos ter criado iguaizinhos. Deus não nos ama, Deus não ama o que você faz, ou porque você faz igual ao outro, ou o que você acha que Ele ama, ou qualquer coisa desse tipo, mas Ele ama quem você é. Ele ama quem você é. Não queira, portanto, ser o melhor, mas deseje continuar apenas sendo o único como Deus te criou. Continue sendo servo do único Senhor dos céus e da terra. Amém? O texto que nós lemos no Salmo 18, lá no texto de 2 Samuel, capítulo 22, você vai encontrar o mesmo texto também. E, como eu já disse, no original, no hebraico, as afirmações que são feitas na versão que a gente está utilizando, elas não são dessa forma, não é de forma afirmativa, mas sim de forma interrogativa. E isso é muito interessante, porque como eu falei no início, eu costumo fazer perguntas ao texto, perguntas a mim mesmo, e lá se você está procurando 2 Samuel, lá no capítulo 22, versículo 32, você vai encontrar o mesmo versículo, tá? Que você leu em Salmos 18, no versículo 31, só que lá, como nós lemos na versão King James, já vai dizer assim, né? Pois quem é Deus, isso é
o próprio salmista perguntando a ele mesmo. Ou talvez eu me reporto e imagina, né, Davi com algumas pessoas dizendo assim: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? A ideia que é trazida aqui é de alguém que está apresentando a algo ou a alguém que parece ou se traveste de Deus, rochedo, e talvez no auge de sua vulnerabilidade faz a si mesmo estes questionamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que este tipo de situação aqui traz a ideia de alguém em algum momento da sua vida tentando lançar mão de sua própria força, de seus próprios recursos, e aí, como no estalar de dedos, como numa correção dos céus, ele começa a se perguntar para si mesmo: mas quem é Deus? Quem é Deus senão o meu Senhor? Por que eu estou querendo resolver isso com as minhas próprias mãos? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? E isso é muito interessante, porque de fato, por vezes nas nossas vidas, nós temos que de fato fazer essas perguntas a nós mesmos, para que nós mesmos possamos as responder, garantindo de fato que entendemos que Deus é o único Senhor de nossas vidas. E quantas das vezes somos tentados a servir, a ter como Senhor outras pessoas e coisas que não a Deus? Quantas vezes somos guiados por pessoas? Eu ouvia um vídeo também essa semana, onde uma pessoa contava sobre uma certa situação que fizeram num país, onde chegaram para os seus pastores, né, e deram uma direção, deram ali, né, é esse aqui, ou seja, eles foram subservientes àquele líder, e não ao Senhor, aos quais eles foram chamados para servir, e aí, deu no que deu. Hoje nós temos a Coreia do Norte, é o que é, porque de fato eles não ouviram ao Senhor, mas ouviram a voz de alguém que parecia o seu Senhor, e que eles aqueceram nos seus corações como o Senhor, e deu no que deu. Então, por vezes, nós precisamos fazer como o salmista fez aqui: pois quem é Deus como o nosso Deus, senão o Senhor? Quem é Deus, senão o Senhor, para me dizer o que fazer, por onde ir, para me mostrar o caminho correto e certo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou ouvindo essa pessoa? Por que eu estou obedecendo? Não, peraí, a palavra não diz isso, o meu Deus não diz isso. Quem é Deus como o Senhor, senão o Senhor? E muitas das vezes também, como o salmista aqui vai dizer, nós nos seguramos e nos garantimos em coisas muito frágeis, que de fato não podem nos apoiar, nos suportar. E ele vai perguntar: quem é rochedo, senão o Senhor? Ou seja, o que eu preciso estar apoiado num monte de areia, numa coisa frágil? Não, eu preciso estar na rocha, no rochedo. E quem é o rochedo senão o nosso Deus? E muitas das vezes, meus irmãos, a gente se apoia e lança mão de coisas que são frágeis, que o tempo leva, que a traça corrói, e de coisas que nós sabemos, muitas das vezes nem sabemos de onde veio, e nós ali estamos apoiados. Quando mal percebemos, lá nós estamos. E quando nós caímos, é que nós vamos perceber talvez que estávamos apoiados e sendo suportados por nada. Era um engano, uma cilada. E essas perguntas aqui, elas me vêm eu vejo de forma bem retórica, sabe? Quem é rochedo? É óbvio que Davi sabe que é o Senhor, mas sabe, é como se ele reafirmasse no coração dele: quem é rochedo senão o meu Senhor? O Senhor que agora leva Saul e me coloca no trono. Quem é rochedo senão o Senhor? Sabe, declamando isso na sua vida para bom entendimento. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos declarar. Ainda que coisas muito bonitas e talvez travestida de Deus,
se apresente para nos ajudar, para nos orientar, para nos apoiar. Tem muito crente, muito servo de Deus, segurando na mão de enviados de Satanás, sendo guiados pelo inferno em suas vidas. Muita gente. E aí depois cai, a gente não sabe por que aconteceu. Pega lá no início. O início foi que você ouviu quem não deveria ouvir, não ouviu o único, ouviu a várias vozes que não eram únicas. E aí também vai uma pergunta: você conhece e reconhece a voz do único? Você precisa se perguntar isso, precisa entender isso. Muita gente se encontra perdido na vida, porque ouve muitas vozes e fica perdido. E muitas das vezes, no meio daquelas vozes, tem a voz do som de muitas águas, mas você não conhece, você não reconhece. E assim como Ele é único, tudo nele é único. A voz dele é única, a direção dele é única, Ele é único. Mas nós estamos tão extasiados, enganados, sabe, que nós não conseguimos perceber isso. Quando estamos vulneráveis, deuses se apresentam para nós e até mesmo nos enganam. Cedemos ao senhorio de gente como a gente e coisas que nem vida tem. Quantas pessoas aí tem como Senhor coisa que nem vida tem? Nem vida tem. Deuses de madeira, de bronze, de prata, até de ouro, mas que não tem vida. Não é Senhor de nada e muito menos único. Mas estão ali com a sua fé firmada naquilo que nada pode fazer. Davi, neste momento, acabara de sair do mais complexo e duro processo de sua vida até então, pois contra tudo e contra todos tentava provar ao mundo e se manter um rei sem coroa, sem segurança, sem palácio, sem luxo, sem trono, sem súditos. Mas Davi tinha apenas uma promessa e uma unção sobre a sua vida. Ele não tinha coroa, ele não tinha nada. Davi acabara de sair de um processo difícil de perseguição, quase foi morto muitas vezes, quase 20 anos nessa peleja. Mas ele tinha uma promessa, ele tinha uma unção, e ele sabia por quem ele foi ungido, e ele sabia de quem era essa promessa, porque Davi conhecia quem era o único. Desanimar? Ele teve milhares de motivos para desanimar, milhares. E talvez você entrou aqui com talvez uma única opção: desanimar. Mas nós aqui te oferecemos e te damos e te relembramos que existe um único Deus que pode, em nome de Jesus, te reanimar, que pode resolver o seu problema de ânimo, de fé, de esperança. Aquele mesmo que fez isso com Davi, aquele mesmo que depois de quase 20 anos vai bradar esse salmo de glória, de louvor, salmo chamado Deus soberano e salvador, ao qual ele vai engrandecer, e glorificar aquele que é único, aquele que é grande, aquele que é poderoso. E neste salmo, Davi demonstra por vezes que é preciso, no meio da batalha de nossas vidas, quando ainda nada somos, mas temos uma promessa, e ainda que ninguém nos ouça, é preciso nos questionar racionalmente sobre quem é Deus, para que da nossa boca venha a declaração que Ele é o que faz, o que pode fazer e o que já fez por nós, trazendo esperança e novo ânimo à nossa memória e à nossa caminhada. Caso as situações da sua vida te fizeram esquecer, ou embaçaram a sua visão, ou então fizeram você esquecer quem é Deus, em nome de Jesus, pergunta para Ele. Faça uma pergunta como Davi, ainda que seja retórica, porque às vezes são situações em nossas vidas que parece óbvio que eu estou falando aqui agora, sobre Deus é o único, é o Senhor, mas situações nos levam à descrença até mesmo no poder do Senhor, sim ou não? Ficamos desanimados, ficamos às vezes perplexos, mas em nome de Jesus, o Deus que é único, é aquele que é o único poderoso para soprar no teu ouvido, na tua vida, um ânimo novo.
trazer de volta à memória aquilo que te dá esperança. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, Deus é poderoso para fazer do nada, trazer à existência aquilo que não existe. Então, fora isso, tudo é possível, porque o mais difícil é trazer à existência aquilo que não existe. Não existe, não tem possibilidade, não é que está ruim, está morrendo, é que não existe. E Ele é o único que pode trazer à existência aquilo que não existe. Ele cria do nada, Ele é Deus, é o único, poderoso, aleluia. Encontraremos na resposta a estes questionamentos a conclusão de que o nosso Deus é único. Vamos dizer essa frase comigo? 1, 2, 3. O nosso Deus é único. Único. Glória a Deus por isso. Davi destaca neste versículo uma característica desta unicidade exclusiva de Deus, que é a de ser, e aqui nós vamos fechar, no versículo 31 mesmo, na parte B, ele vai fazer essa pergunta, né? Está lá? Pode botar aí, Marcelo, por favor. Isso, olha lá. E quem é a rocha, a não ser o nosso Deus? Em algumas versões, rochedo, mesma coisa. E quem é a rocha, a não ser o nosso Deus? O nosso Deus. Porque Deus, irmãos, Ele destaca algumas coisas de sua unicidade. Por isso é tão, às vezes, difícil falar sobre Deus, porque Deus, Ele de fato é algo que nós não conseguimos explicar, não conseguimos dimensionar. E aí Davi vai dizer aqui, né, quem é rocha, vai perguntar quem é a rocha, e portanto Davi considera e tem a Deus como seu apoio, defesa, alicerce, arma de ataque. Então Davi, dentro dessa característica de unicidade do Senhor, ele destaca que Deus, Ele é a rocha. Ele é a rocha. E a rocha é sinônimo de quê? Se você está atrás de uma rocha, você tem o quê? Defesa. Se você está em cima de uma rocha, você tem o quê? Alicerce. Se você quebra um pedacinho daquela rocha, e Davi conhecia muito bem disso, né? Quebrou um pedacinho daquela rocha, fez uma pedrinha, você tem o quê? Uma arma de ataque que o próprio Davi usou muito. Então, Davi usou coisas do seu cotidiano para comparar a Deus, e ele sabia do que estava falando e por que estava dizendo. Ele metaforiza Deus como algo que nós no dia a dia temos como sinônimo de sustentação e segurança. A rocha é nossa sustentação e nossa segurança. Você tem que ter isso alicerçado no seu coração, definido. Porque se Ele não for a sua rocha, a sua segurança, invariavelmente, em algum momento você vai ceder. Eu não estou dizendo aqui de chorar, eu não estou dizendo aqui de se entristecer, eu não estou dizendo aqui de procurar os pastores para um afago, de procurar a família, não, eu não estou dizendo isso. Em algum momento, se você não tem Deus ali, de fato, decidido no seu coração como a sua rocha, uma hora você vai desanimar e você vai se afastar dessa rocha, crendo que ela não pode mais te sustentar, não pode te defender, não pode mais ser o seu alicerce. E é isso que muitos aí no mundo perecem, sofrem por causa disso, porque perderam essa noção, essa fé na rocha que Jesus era, é e sempre será. Então são coisas que, entendem, é questão de decisão. Você precisa, mais do que ter isso como fé, decidir isso para a sua vida, porque invariavelmente você vai ter que decidir em alguém ou em alguma coisa que você vai se apegar e se apoiar e ter o seu alicerce firmado ali. Escolha pelo único, escolha Ele, porque Ele te escolheu e Ele não vai te abandonar. Portanto, nos momentos difíceis de nossas vidas, se temos a rocha conosco, nela descansamos, nela nos escoramos, nos refugiamos. Tem um louvor tocando aí agora, eu não sei cantar ainda a melodia, né? Mas é de uma angolana, ou seja lá, algum país, você sabe? Nas horas difíceis,
Jesus está lá, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Cantei tudo errado, eu sei, porque eu só ouvi uma vez. Mas não é verdade? Nas horas difíceis, o único está lá, a rocha está lá. Ele continua lá, irmãos, no mesmo lugar. Lá, a rocha, inabalável. Essa semana eu coloquei lá no grupo de alinhamento espiritual, coloquei um pedido de oração pela minha prima. É uma prima distante, até a gente não tem muito contato. E ela me mandou uma mensagem, dizendo que, poxa, primo, eu ouço sempre você, os louvores que você coloca, fala muito no meu coração, as palavras. Estou passando um momento muito difícil. E ela externou ali, né? Eu coloquei lá, eu não sei nem explicar, mas ela está passando uns problemas, né? Ela, resumidamente, a parte óssea dela é meio que considerada como uma parte óssea de um idoso, sabe? Os médicos estão assustados com a evolução desse quadro. E eu imagino, né, irmãos, quem tem alguma dor aí, né? Acho que todo mundo levanta a mão, porque todo mundo tem uma dorzinha em algum lugar, mas imagina os seus ossos todos, né, doendo e tudo mais. E ali, né, eu dei uma palavra para ela, orei com ela, e aí falei, semana que vem eu vou falar com meu pai, a gente vai te fazer uma visita, nós vamos, e assim, e ela é uma moça, muito assim, sabe, na dela, até mesmo quando nos encontros familiares, mas você vê que a pessoa até é muito tímida, vamos colocar assim, né, na hora do desespero, na hora da angústia. E aí eu faço menção não somente da pessoa tímida, mas a pessoa que é extrovertida, a pessoa que não é crente, a pessoa que, sabe, irmãos, tem a maioria dessas pessoas, e graças a Deus por isso, na hora da angústia elas procuram quem? Deus. É a rocha. É a rocha. Porque eles sabem que dali eles podem ter uma sustentação que ainda que eles não podem enxergar, mas sabe, algo sobrenatural acontece, uma palavra entra. E eu conversava com um outro amigo na academia, mesma coisa, estou vendo ele, a afeição dele acabada, batida. Cheguei, né? Ele chegou, na verdade. Nós trocamos 5 minutos de conversa. E ali ele me falou algumas coisas e tudo mais. 2 dias depois eu recebi uma mensagem. Ele, caramba, eu só precisava daquela palavra ali. Na verdade, ele falou assim, a situação continua igual. Ele disse, né, a situação continua igual. Aí eu falei assim, não está igual não. Você antes não tinha uma palavra, agora você tem uma palavra. E ele é muito católico, sabe? Muito católico. E eu falei assim, você tem uma palavra agora firmada em Cristo Jesus, cara. Que eu estou aqui, mas Deus está aí contigo também. E nós vamos resolver juntos, sabe? Isso aí, nós vamos sair disso. Então, nos momentos difíceis, não esqueça que Jesus está lá. Se na sua vida é de uma rocha que você precisa, somente Deus é a rocha. Se você precisa de uma rocha, está bambeando para o lado de lá, não firma em nada, se você precisa de algo para se apoiar, somente o único é a rocha que você precisa. E sendo Ele único, em ninguém mais achará tudo que uma verdadeira rocha pode te proporcionar. Aqui eu coloquei algumas características da rocha, o que a rocha pode te proporcionar, mas a rocha pode te proporcionar muitas coisas. Só Jesus pode te dar tudo isso, porque Ele é a única rocha. E aí eu destaco no finalmente, para a gente acabar isso aqui, essa meditação: proteção, abrigo, sustentação, ferramenta de ataque, fogo para se aquecer, altura para se observar tudo. Isso aqui dá um outro sermão, né? Cada um desse aqui dá um ponto, né? Mas olha só que interessante, não é verdade? Ferramenta de ataque, fogo para se aquecer. Lembra da galera lá do iniciozinho? Pedacinho de rocha, fogo para se aquecer, altura para observar. Quem está em cima da rocha observa as coisas, sabe, né, como uma águia ali, antevê as coisas. Então assim, esteja na rocha, que é Jesus. E eu quero fechar com Salmo 62, versículo 1 e 2. Amém. Só em Deus está o descanso,
Ó minha alma, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha e salvação, meu baluarte, ele jamais me deixará desesperar. Então Deus é o único Deus, e é a única rocha, e não é qualquer rocha, que pode nos salvar, e quem está com Ele, pode viver por alguns momentos, períodos curtos de sua vida, tristes, até chorosos, mas nunca desesperados, porque no máximo que o crente tem, aquele que vive na rocha, fala assim, é um tempo, está aí, está um processo do tempo, está dolorido, está aqui, está meio confuso, mas é questão de tempo, porque se eu estou na rocha, eu tenho abrigo, eu tenho proteção, e eu tenho o mais importante de tudo, a salvação do único Deus, que é capaz de salvar a vida de alguém, amém? Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é pura, ela é limpa, ela, Senhor, é fidedigna, Senhor, ela é inerrante, inequívoca. Pai, a tua palavra, ela nos traz, não somente, Deus, uma esperança vaga, ela não nos traz, Senhor, uma esperança que nós não sentimos, nós sentimos a esperança da glória, quando lemos a tua palavra, quando recebemos da tua palavra, porque a tua palavra, ela não é morta, ela é viva, então é algo, Senhor, que de fato penetra em nosso espírito e nossa alma, trazendo, Senhor, consolo, trazendo de fato, Senhor, aquilo que nós precisávamos ouvir da tua parte. Muito obrigado, Senhor, por ser o único Senhor de nossas vidas, muito obrigado por nos fazer único também, muito obrigado por nos escolher, Senhor, e eu quero te agradecer por esta noite, e te honrar, Senhor, mais uma vez, porque apesar de mim, nós ouvimos a tua voz nesse lugar, Senhor, eu ouvi a sua voz nesse lugar, porque é o Senhor quem fala, é teu Espírito quem guia, Senhor, é teu Espírito quem fala através de nós, e nós te agradecemos, Senhor, por tudo que vivemos aqui, e quero te pedir que o Senhor continue a conduzir, Senhor, até o final desse mês, palavras, Senhor, louvores, cultos de ações de graças a Ti, porque Tu é o único merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, com uma oração